Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal dos Segredos do RH. Eu sou o Márcio e hoje eu vim falar sobre um programa de estágio da Alcoa. Esse programa de estágio da Alcoa estava sendo muito aguardado. É um processo seletivo bem completo, bem interessante, que eu quero que você se prepare muito bem. Por isso, o que eu fiz? Eu vim aqui dar uma aula para você sobre isso, as formas que eles vão te avaliar, os critérios, os testes que você vai passar e para você aprender a se preparar, a traçar as suas estratégias para você conseguir mandar muito bem. Beleza? Antes de começar, muito rapidinho aqui, ó, não esquece de se inscrever no nosso canal, curte aqui embaixo esse vídeo que vai me ajudar bastante aqui, beleza? No final eu vou fazer uma surpresinha para vocês, beleza? Então não deixa de assistir até o final, porque eu vou fazer uma surpresa muito legal, muito legal. Vamos lá então. O que eu fiz? Eu peguei a página de apresentação, assim como eu faço em várias e várias aulas que eu já deixei gravado aqui no YouTube, né? Eu peguei a página de apresentação e fui printando os principais pontos que vocês vão passar, tá? Para vocês entenderem o que vai acontecer e agora para vocês pegarem os principais pontos da cultura dessa empresa. Por quê? Eu entendo o processo seletivo como um processo de venda, né? Então, dentro desse processo de venda, primeiro a gente precisa entender o que o outro quer para a gente começar a dar respostas, a fazer a nossa apresentação de uma maneira bem alinhada. E quais são os dois critérios principais? Cultura da empresa, né? O alinhamento com a cultura e os valores da empresa e, claro, o alinhamento das competências necessárias para você assumir determinado cargo. Então é importante que você entenda isso para saber o que você vai contar de história das suas experiências e na tua apresentação pessoal também. Então vamos lá, vamos entender como é que vai funcionar esse processo seletivo da Alcoa. Ele vai ter um teste online, depois entrevista, um painel de negócio e uma entrevista final. Legal, bem completo esse, hein? Então vamos lá, primeiro, testes online. Você pode, primeiro, fazer teste de raciocínio lógico, né? O teste de raciocínio lógico ele pode ser aquele padrão comum, igual a gente aprendeu na escola, né? Com todas aquelas regras envolvidas, mas também ele pode ser algo mais interativo, né? Ele pode aparecer com figuras ligadas a produtos, serviços da Alcoa, né? Símbolos da empresa, que aí eles vão pedir para que você observe bem as figuras, quais são as sequências que estão ali dentro. Então, você tem que ficar muito ligado nisso. Se você quiser estudar sobre raciocínio lógico, tem testes simulados, comentados, que vão poder te ajudar. Então, não deixa de se preparar, porque isso é bem importante e elimina, vou falar para vocês, muita gente, mais da metade das pessoas caem nos testes online. Então, por favor, não seja uma dessas pessoas. Além disso, você pode fazer também testes de fit cultural. E eu botei 3 desses testes de fit cultural que são mais conhecidos. Quais são? Teste comportamental, situacional e de valores. O teste comportamental e situacional, eles são parecidos, né? Eles apresentam uma situação para vocês nesse teste e perguntam como vocês agiriam, como vocês solucionariam um daqueles problemas, como você se comportaria em determinada situação. E o teste de valores é um teste que talvez você já tenha feito, que é um teste com um quadro, por exemplo, com 30 palavras. E eles pedem para você dizer as 10 palavras, né, as 10 características ou valores que mais estão ligados a você. E depois você lista 10 que estão menos conectados a você. Qual é a grande sacada de todos esses testes? Primeiro, eles precisam ter coerência nas respostas entre eles. Não adianta você ter um perfil comportamental A e quando você vai fazer um teste de valores, ele apresenta um perfil B. Então precisa ser mantida uma coerência. E o que é mais interessante para você conseguir resolver esses processos, esses exercícios que eles vão mostrar para vocês? Você entender a cultura da empresa. Então você vai ter esse trabalho de pesquisa para entender o que a empresa tem como valores, princípios, que características ela valoriza, para você conseguir entender o que é mais importante para você, que características você possui, que aí você vai conseguir fazer esse alinhamento. Então, antes de sair fazendo teste de qualquer maneira, vai ler sobre a cultura da empresa. Várias coisas eu vou abordar aqui, mas no próprio site da Alcoa tem mais coisas com mais detalhes. Então, não deixe de fazer isso. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Depois, as entrevistas online.
Essa primeira entrevista online, né, ela pode ser uma entrevista assim como se você estivesse entrando, por exemplo, numa conferência, né, no Meet, no Teams, no Zoom, você e a recrutadora, né, uma pessoa de RH, uma profissional de RH, que primeiro eles vão fazer perguntas para você para entender se você tem esse alinhamento com a cultura da empresa. Eles podem perguntar sobre experiências que vocês já viveram, desafios, se você sabe trabalhar sob pressão, do que mais você se orgulha, quais são os seus objetivos profissionais, por que você escolheu a Alcoa. Então, eles vão perguntar coisas para eles conseguirem entender se o seu perfil está alinhado com a cultura da empresa. Isso é fundamental, você vai ser avaliado sobre isso a todo momento. E aí, passando dessa entrevista, você vai para um painel de negócio. O que é o painel de negócios? O painel é uma espécie de dinâmica, só que tem a presença dos gestores ali, avaliando, observando, e você muito provavelmente vai resolver um caso ligado aos negócios da empresa. Então vai ser algo ligado aos negócios da Alcoa, que eles podem tanto pedir para que você resolva um problema, quanto você crie um novo projeto, uma nova situação, para que de repente possa ser vendida pela Alcoa. E aí você vai ter que ter conhecimento sobre os negócios da empresa, você precisa ler muito sobre tudo que é oferecido pela empresa, para você saber quem são os públicos com quem eles se relacionam, para quem eles vendem aquilo, para que você consiga começar a compreender melhor os negócios da empresa. E aí você vai ter uma interação com as pessoas, onde você vai ser avaliado sobre a sua comunicação, sobre a sua organização, os seus conhecimentos sobre o negócio da empresa, a sua capacidade de criação e de resolução de problemas, gestão do tempo, tudo isso para você conseguir entender para que eles consigam avaliar se você sabe trabalhar em equipe, se você é uma pessoa que sabe trabalhar sob pressão, né? Porque você tem um tempo ali, geralmente de meia hora, para resolver aquele caso em equipe, e que você consiga entender que aquelas pessoas que estão ali não são seus inimigos. Você precisa vencer com elas. Não passa somente uma pessoa numa dinâmica, pode o grupo inteiro passar, desde que vocês consigam demonstrar um comportamento, um perfil que os recrutadores estão procurando. Beleza? Depois, você tem uma entrevista final. Geralmente, quando tem isso, painel e entrevista, geralmente, não estou falando que é esse caso que vai acontecer, ocorre no mesmo dia a entrevista. Então, você faz o painel, geralmente pela manhã, né, dura 2 horas, 2 horas e meia, e o pessoal que passa já faz a entrevista com os gestores. E aqui é o momento em que você provavelmente vai ter uma apresentação pessoal, né? Geralmente 2, 3 minutinhos para você conseguir se apresentar, para você falar sobre aspectos pessoais, sobre coisas que você gosta de fazer e principalmente sobre as suas experiências profissionais. Você vai precisar linkar isso dentro de 2 pontos: as experiências profissionais e acadêmicas que você já teve, o que você aprendeu com isso que é relevante para a vaga da Alcoa. E você vai ter que responder no final da sua apresentação, né? Porque é uma forma que eu gosto, de falar por que você quer trabalhar na Alcoa. Não é só porque é uma grande empresa, porque vai te dar oportunidade de carreira, mas por conta da cultura dela, dos valores dela, que estão alinhados com os seus. Beleza? Não todos. Você tem que citar valores que realmente façam sentido para você. Vamos ver um pouco mais sobre a empresa. Então, a Alcoa, né? Isso tudo estava aqui na página de apresentação do programa de estágio, tá? Então, vamos lá. Ó. No Brasil, desde 1965, dedicado ao desenvolvimento compartilhado e sustentável. A Alcoa trabalha em diversos elos da cadeia produtiva de alumínio, desde a mineração da bauxita ao refino da alumina e produção de lingotes e pó de alumínio, produzidos apenas no Brasil, entre todas as unidades Alcoa do mundo. Beleza, então você já sabe um pouco sobre o que é o negócio. Você vai entrar no site, você vai ler relatório de gestão, para você saber que projetos são realizados, onde isso é feito direito. Aí eles falam mais: somos dedicados ao desenvolvimento compartilhado, baseado em excelência, segurança operacional, performance econômica, impacto social e proteção ambiental, sempre empenhados na construção de um futuro melhor.
Nosso propósito é transformar potencial em progresso. Então aqui tem pontos que você pode utilizar para justificar a tua escolha pela Alcoa. Por exemplo, trabalhar num lugar que entenda o seu impacto social e ambiental, onde você vai poder trabalhar com algo que possa produzir o progresso em regiões sem desrespeitar as comunidades, sem desrespeitar o meio ambiente. Então você pode utilizar isso dentro do teu discurso, que é o que eu falo, o discurso é mais da metade da avaliação do processo seletivo. É onde você consegue expressar exatamente o que você quer com essas, né? O que você realmente quer para poder trabalhar ali naquela empresa. Né? Eles falam ainda, olha, outros pontos que vocês podem usar. Ao redor de todo o mundo, promovemos a diversidade e a pluralidade de comportamentos e experiências como forma de enriquecimento dos valores. Então, essas questões relacionadas à diversidade, inclusão, pluralidade, são temas muito discutidos em várias empresas. E a Alcoa também tem isso. Então, esse pode ser um ponto que chame a sua atenção. Uma empresa que se preocupa em valorizar as pessoas pelo que elas são, livre de preconceitos. Então, isso pode ser algo que chame a atenção. E eles ainda falam aqui, esse compromisso nos garante o selo de uma das melhores empresas para trabalhar, pelo Great Place to Work, e também reconhecimento pelo Guia Exame de Diversidade, como uma das empresas com as melhores práticas em prol da inclusão e equidade de gênero, étnico, racial, de pessoas com deficiências e de pessoas LGBTQIA+. Então, vocês veem o quanto é importante para eles esses temas e o quanto isso também pode ser importante para você querer trabalhar ali, beleza? Então fique esperto porque aqui tem várias possibilidades de resposta dentro dos seus discursos. Depois, eles falam, né? Nossos valores. Olha que legal, eles já até adiantaram pra gente. Agir com integridade, ser uma pessoa íntegra, né? Trabalhar com excelência, né? Prezar sempre por melhorar as coisas, por ter esse cuidado em entregar o melhor possível. Cuidar das pessoas, liderar com coragem, né? Eles podem até mesmo pedir para que vocês falem sobre situações em que envolvam um ou mais desses valores. Então você já tem que ficar ligado, atento em relação a isso, tá? Aqui eles falam das unidades produtivas, né? Somente isso, e aqui falam, né? Venham fazer parte da nossa equipe. Além disso, eles falaram, nosso programa de estágio oferece verdadeiras experiências em ambientes operacionais e industriais, possibilitando a vivência de desafios técnicos e práticos para jovens estudantes. Então, mais uma vez, isso pode ser uma justificativa para você escolher a Alcoa, dizer o quanto você quer trabalhar naquele chão de fábrica, né? Colocar a mão na massa de fato, para você aprender muito mais do que só a teoria que você escuta na faculdade e que ali vai ser um ambiente para que você entenda mais sobre os negócios e possa se desenvolver. Beleza? Então aqui eles continuam, né, a criar aceleração e desenvolvimento de carreira, que também é um motivo de você escolher uma empresa como essa, trilhas de capacitação, treinamentos, né, uma empresa que valoriza na evolução, o desenvolvimento de seus funcionários. Aí eles falam, né, as pessoas são incentivadas a enfrentar desafios na profissão e tudo mais, e beleza. Aí passando, eles falam da diversidade, né, então só reforçando, aqui você pode ser o que quiser. Então você pode dizer que quer trabalhar numa empresa em que as pessoas são livres, uma empresa que valoriza as pessoas pelo que elas são. E aí eles falam novamente, né? Valorizamos a pluralidade de pessoas e experiências, acreditamos que o respeito é a base para as relações transformadoras que geram valor. Por isso, inclusão, diversidade e equidade realmente fazem parte e fortalecem o nosso negócio. Então, isso é um ponto muito debatido dentro da empresa que você pode sim utilizar nos seus discursos. Então você tem que ter atenção a isso de por que eu quero trabalhar na empresa, o que é importante para mim, quais são os principais valores da empresa e como eu me alinho a eles, porque uma pergunta que pode ter caído, já caiu em outros processos seletivos, é com qual dos nossos valores você mais se conecta e por quê? Você pode escolher um desses e dizer o porquê, até mesmo dando exemplos de coisas que você vivenciou. Quando eles perguntarem, por exemplo, quais são seus pontos fortes, quais são suas qualidades, o que a gente ganharia te contratando, aqui, ó,
como você pode explorar esses pontos. Então, o seu discurso muito bem alinhado com os valores da empresa e com as competências necessárias para atuar na área que você escolheu são um ponto central, são os pontos centrais, né, que vão te ajudar a ser aprovado num processo seletivo como esse. E é isso que eu falo, porque principalmente as pessoas principalmente vêm me procurar para fazer mentoria, né? Eu faço uma mentoria que é uma aula individual de 2 horas, porque as pessoas têm muita dificuldade em compor os seus discursos, de entender como se preparar para uma dinâmica, de saber como responder. Na verdade, é saber como se vender. Às vezes você tem ótimas experiências profissionais, mas você não sabe muito bem contar essas experiências. Por isso que eu faço essas aulas, ensino os critérios de avaliação e ensino você a montar os discursos. Eu faço os discursos junto com você dentro dessa aula. E essa era a grande surpresa que eu queria falar para vocês. Que se você vier falar comigo através do Instagram, falando que veio por conta desse vídeo da Alcoa, eu vou fazer um descontaço na mentoria. Porque eu quero que cada vez mais pessoas tenham a oportunidade de ter uma grande carreira, uma grande empresa, de realizar sonhos. Empresas como a Alcoa, como a Ipiranga, Coca-Cola, Raizen, PepsiCo, algumas dessas que estão abertas, né, Nestlé, é o sonho da vida das pessoas. É o sonho, é um grande sonho. E muitas delas não entendem como elas podem passar, como elas podem se preparar para isso. E eu quero que todos tenham essa oportunidade. Por isso que, mais uma vez, eu estou abrindo turmas, né? As aulas são individuais, mas eu falo que são turmas por conta dos períodos, com um valor bem descontado. Beleza? Então, se você tem interesse em fazer essa aula, de aprender da construção dos seus discursos, para você entender como funciona o processo seletivo, você pega, eu vou deixar o link aqui embaixo do nosso Instagram, você vai entrar lá, vai falar comigo, vai falar que veio por conta disso e eu vou te explicar mais como é que funciona essa mentoria e vou te falar sobre essa promoção. Beleza? E calma aí, não sai daqui não. Eu quero deixar depoimentinho de 1 minuto de alunos meus que já passaram para grandes empresas para você ver o quanto foi importante eles se prepararem com a minha mentoria. Beleza? Então não sai daqui não, se você ainda não curtiu, curte lá o canal, se inscreve que isso vai me ajudar bastante, assim como eu estou querendo te ajudar. Beleza? Um grande abraço e até a próxima! Oi gente, tudo bem? Meu nome é Juliana, eu tenho 21 anos, sou formada em logística. Acabei conhecendo o Márcio pelo YouTube, né? Na procura, assim, pelas informações da Raizen. E acabei encontrando ele pelo Instagram também. E decidi fazer a mentoria com ele. E, gente, foi a melhor coisa que eu fiz para poder integrar nessa empresa. Fui aprovada em menos de 2 meses, passei por todas as fases, o Márcio me acompanhou em todas as etapas. E eu sou muito grata a ele por ter conseguido. E eu começo dia 1 e eu tô muito feliz porque ele me ajudou a desenvolver muitas coisas que eu estava deixando de lado, né? Principalmente na apresentação, como lidar com os gestores. E isso foi muito importante para mim. Eu agradeço imensamente e com certeza eu recomendo ele para todo mundo, porque fez total diferença para mim. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar rapidinho para vocês sobre os segredos do RH. Para quem está tentando um trainee, estágio ou alguma vaga em uma empresa, eu realmente acredito que o conteúdo seja muito importante para a aprovação de vocês. Dando meu exemplo, eu já estava há um bom tempo tentando estágio e há pouco tempo eu conheci os segredos do RH, comecei a acompanhar os vídeos, as dicas, a consultoria e rapidamente eu consegui a minha aprovação no estágio. Então eu realmente indico todo o material, todo o conteúdo, o pessoal é muito atencioso e espero que vocês também consigam o objetivo de vocês, assim como eu consegui acompanhando os segredos do RH. Muito obrigada!